Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação dos Espíritos Maus. Nós estamos aprendendo que existem dois poderes no mundo espiritual, a luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e o diabo. E esses dois poderes, eles não se comunicam, e nós somos alvo da investida de ambos os poderes. Do lado de Deus é benéfica, é bom que Ele invista na nossa vida, que Ele venha porque nos abençoa, nos dá felicidade, nos cura, nos prospera. Do lado do diabo, bom seria que ele não existisse e que ele nunca tocasse em nós. Mas a verdade é bem diferente. O diabo existe e o diabo tem como que direito de oprimir, de destruir a humanidade. E é uma coisa trágica por todas as partes. Você encontra milhares de pessoas dominadas pelas forças satânicas, milhares de pessoas sendo completamente destruídas. E algumas pessoas, o grau de destruição é tão grande que a pessoa já nem raciocina como se fosse um ser humano, mas raciocina como se não fosse um ser humano. Existem certas coisas que muitas pessoas fazem que a gente fica até pasmado. Mas, puxa, como é que pode uma pessoa agir dessa maneira? Isto é, o império das trevas agindo. Algumas pessoas aparentemente são boas pessoas, mas de repente eles fazem certas coisas no meio da humanidade que choca a qualquer outro. Mas como uma pessoa pode fazer isso? Nós lemos no livro de história, a minha geração não pegou, eu nasci após a Segunda Guerra Mundial, muita gente é daquela época, mas nós lemos o que fez Adolfo Hitler com os judeus. 6 milhões de pessoas brutalmente assassinadas, porque um homem queria produzir uma raça pura e odiava uma outra raça. Como pode uma pessoa fazer algo assim? Vimos nos nossos dias gente que era adepta de uma certa filosofia política, lutando, matando, colocando bombas para poder provar que a sua filosofia era certa. E se você disser para essas pessoas que elas são dirigidas, impelidas, levadas pelo espírito do erro, elas vão brigar. Elas vão dizer, não, o espírito do erro é o outro. E tenta provar que o outro grupo é que está dominado pelo diabo. Na verdade, todos eles estão. Meu amigo, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que não se estabelece e não obedece à palavra de Deus, ela não tem em si a bênção de Deus. Ela vive dominada, ela vive perturbada, ela é levada pelas forças infernais para praticar tudo aquilo que não serve. Se nós cairmos na palavra de Deus, e é bom que nós fiquemos na palavra de Deus, porque sem ela nós não vamos a parte alguma, nós vamos ver essa grande verdade. Por exemplo, o título dessa parte da lição número 34, que é a parte número 13, o título é O Guia dos Não Salvos. Todo mundo tem um guia. Há um espírito que dirige as pessoas. E as pessoas que não são salvas,
que não experimentaram o novo nascimento, não aceitaram Jesus como Salvador, quem os dirige é aquele que eles nem gostam que se fale o nome deles. Vamos ver agora Efésios capítulo 2, no Novo Testamento, versículo 2. Aqui o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele começa dirigindo-se a nós, porque essa carta de Efésios, ela não foi escrita para as pessoas incrédulas, ela foi escrita para os salvos que estavam em Éfeso e todos os fiéis em Cristo Jesus. Diz o seguinte, que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensa e pecado. Esse é o versículo 1. Então, quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo e o nosso espírito foi recriado, ele foi vivificado. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. E agora o Espírito Santo dá aqui uma revelação, diz o seguinte, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes de uma pessoa aceitar Jesus, seja ela quem for, isso aqui não tem exceção. Não pense você que o homem ou a mulher mais consagrada que você conheça no dia de hoje, que essa pessoa sempre foi guardada e dirigida por Deus. Não. Todos nós, antes de aceitarmos Jesus, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós já vimos em lições anteriores que o diabo, ele dirige esse mundo. E o próprio Jesus disse que o diabo não tinha nada a ver com ele. E todos nós andávamos segundo a vontade desse mundo. A filosofia política, religiosa, ou qualquer outro tipo de filosofia que reina nesse mundo, ela não tem inspiração em Deus. Ainda que alguém diga que aquela religião dele é a que Deus colocou no mundo, é mentira. O que Deus colocou no mundo é a sua palavra, que não tem nome. E que todo aquele que a assumir e a praticar, se dará bem diante de Deus. Toda aquela pessoa que desprezar a palavra e que não praticá-la, se dará mal. E segundo o Espírito Santo, todos nós, antigamente, andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe que a Bíblia está falando? Não é Jesus. Esse príncipe é o próprio diabo. Então nós vemos por aqui que o diabo tem certa capacidade, a ponto dele dirigir todo esse mundo. O sistema de vida desse mundo é dirigido pelo diabo. As pessoas que não nasceram de novo, elas costumam não gostar disso. Porque você está falando uma verdade, e toda verdade, para quem está no erro, ela fere, ela choca. E muitas vezes a pessoa não quer aceitar. Mas a verdade tem que ser aceita. Então, segundo a palavra de Deus, o espírito do engano, do erro, ele dirige esse mundo, ele opera nesse mundo, ele leva esse mundo para onde ele quer. Um dia ele leva para cá, outro dia ele leva para lá. Quer dizer, há uma vontade de Satanás sendo feita nesse mundo. Não é à toa que de vez em quando abre mais uma boate, mais um prostíbulo, mais um laboratório de refinar cocaína, mais uma plantação de maconha. Não é à toa que de vez em quando se levanta o diabo através da imprensa ou de outros grupos para atacar a obra de Deus. Isso é um curso. O diabo tem um plano dele. É claro que ele não faz a coisa tudo de uma vez, porque se ele fizesse, muita gente abriria os olhos. Com o passar do tempo, nós fomos vendo a saia subindo para a canela, subindo para o joelho, a mini saia, depois vimos o maiô, vimos 2 peças, vimos o biquíni, agora vimos a tanga, agora o fio dental, o topless, até que vai chegar o dia que a gente vai ver as coisas escancaradas, como no último carnaval, esse de 92, houve um casal que desfilou em plena escola de samba completamente nu.
E o mestre lá da escola disse que o problema foi o band-aid, que não era bom e que descolou. E ninguém tomou providência, e ninguém vai tomar providência. Você anda na rua, você vê as coisas mais bárbaras nas grandes cidades. É comum você passar até de dia, ver pessoas urinando no meio da rua. Passando senhoras, isso você vê. E as autoridades não tomam providência. Você vê só, não vê quem não quer. E um dia eu estava passando de carro, havia um cidadão, e também estava passando por ele exatamente um policial. E ele não falou nada, ele fez que não viu. Eu disse, mas como é que pode? Quer dizer, então a cada dia está havendo uma degradação, as coisas estão perdendo os valores. E aqueles que deveriam tomar providência já não tomam mais. E simplesmente não tem jeito. É o problema desses assaltos que há nas grandes cidades. Você já tem que sair na rua sem poder levar um relógio, sem poder levar um anel, uma aliança, sem poder levar um dinheiro no bolso, que você vai ser limpo. E se você sabe onde tem, as autoridades também sabem, mas não fazem, não tomam conta. E não é só aqui no Rio, em São Paulo, em outros países, em menor grau, também está acontecendo isso. Então essas coisas todas acontecem segundo o plano, a estratégia do diabo. Antigamente nós andávamos e muitos de nós fazíamos exatamente o que hoje nós condenamos. Por quê? Porque nós éramos dirigidos pelo império das trevas. Mas para nós, porque alguém suplicou, alguém intercedeu, porque Deus teve bondade para com a gente e se revelou a nós, então, nos revelou a palavra dele, e pela palavra se revelou a si mesmo a nós, e nós então pudemos tomar uma decisão. Mas esse povo que está aí fora, esse povo não está de qualquer maneira. Não pensa você que só é a fome que está fazendo essas pessoas assaltarem. Não, porque eles não têm condições de ter uma boa roupa. Eu nasci no interior do Espírito Santo. Meu pai era um pedreiro, tinha 5 filhos para criar, era difícil de ganhar um par de sapato. Às vezes passavam 2 meses sem um pedaço de carne em casa. Havia um parente que tinha mais condições, mas nenhum deles levava. Também tinham os seus problemas e a gente passava necessidade. Eu lembro que eu tinha a minha hortinha particular para comer uma verdura e uma galinha para colocar os ovos lá para que eu pudesse melhorar um pouquinho. Nem arroz tínhamos, era aquele farelo de milho que dá para as galinhas, né, chamado canjiquinha, tanto a vermelha quanto a branca, e eu não saí para ser assaltante. Não é a miséria que faz. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro aos 16 anos, eu fui trabalhar numa firma, ganhava salário mínimo, tinha que estudar, almoçava só, não podia jantar, era tudo contado, pesava 47 quilos, com 1,66 m, completamente magricelo, necessitado. Eu acho até que se eu tivesse naquela época, dos 16 aos 20, tido uma boa alimentação, talvez eu pudesse até ter crescido mais um pouco, só cheguei a 1,66 m, mas eu não saí para o assalto. Houve colegas que saíram. Eu lembro uma vez que um colega disse, naquele tempo o Gordini era um carro de moda, né? E um colega estava me explicando que um outro amigo dele lá conseguiu um pessoal que roubava Gordini, que esquentavam, e ele comprava barato e vendia de Soares. Dá um dinheiro fantástico. E não tem problema nenhum, porque o negócio é esquentado no outro estado. Eu disse, essa conversa eu não quero, obrigado, e saí fora. Ele, eu não sei, o colega dele foi preso depois de tudo. Isso há 25 anos atrás, 26 anos. Quer dizer, naquela época eu podia ter saído fora. Mas por que eu não saí? Porque eu não estava sendo dirigido pelo curso desse mundo. Esses garotos, esse pessoal está na prostituição, esse pessoal está no roubo, e não é só o roubo de assaltar, porque às vezes tudo aquilo que um assaltante assalta durante 50 anos de trabalho na rua, existem muitos bacanas que só com uma assinatura roubam muito mais do que aquele cidadão que ele dizia, tem que matar, tem que prender, tem que dar pena de morte, e ele com uma assinatura fez aquilo. Quer dizer, então existem essas coisas. E a Bíblia Sagrada fala aqui o seguinte, que outrora nós também andávamos segundo o curso desse mundo. Esse mundo tem um curso pré-determinado, não é por acaso, diz aqui, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse domina o reino dele, através das suas autoridades, dos seus seguidores, autoridades espirituais no caso, dos seus espíritos, que obedecem completamente e que são mandados para uma região para fazer aquele mal, para destruir, para fazer um se enforcar, o outro adulterar, o outro prostituir, o outro
outro roubar, o outro fazer isso, o outro fazer aquilo. Tudo isso segundo o plano desse arqui-inimigo de Deus e da humanidade. E como é que temos que fazer? De que maneira nós devemos proceder? Agindo, vivendo a palavra de Deus. Nós andamos, esse Espírito diz aqui agora, que opera nos filhos da desobediência. A desobediência é quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela está sendo pregada e ele não obedece. Não é somente aqueles que assistem o Evangelho, eu não creio nisso. Muitos estão agora me assistindo e são filhos da desobediência. Não, eles sabem que o Evangelho é verdade, eles sabem que Deus os está chamando para se consertarem com Ele, para aceitarem Jesus, nascerem de novo, mas eles dizem o seguinte: bom, mas eu não nasci nessa religião e eu não vou obedecer isso. É como uma senhora disse, a minha mãe antes de morrer, ela me fez jurar que eu nunca deixaria de pagar promessas todo ano para a santa tal. E eu agora quero Jesus, mas eu fico pensando, e a minha palavra que eu dei para minha mãe? Ela confiou em mim que todo ano eu acenderia umas velas, cumpriria uma promessa para Santa Tal. A minha mãe morreu. E eu vou fazer o quê? O que diria aquele filho de um bandido? Não estou dizendo que a mãe da pessoa é bandida, mas que tivesse de morrer, diz: meu filho, você não vai deixar a senda do crime. E que um dia ele resolveu ser gente direito. Não, mas eu dei a palavra para o meu pai, eu não vou faltar com a palavra. Nesse caso, nós tivemos uma sábia orientação. Escuta, você crê que o Senhor Jesus é inferior ou superior a Santa Tal? Ah, é superior. Ele é só superior? Não, ele é o chefe. Ele é Deus. Então, em vez de dar para a Santa, dá para ele, você está fazendo melhor. Mas eu posso negar e não vai? Olha, você tem que se arrepender disso, você tem que abandonar isso. E a pessoa então abandonou. Mas existem muitos que são filhos da desobediência. Porque a desobediência à palavra de Deus não é só um ato da pessoa não querer se submeter. É um espírito criado pelo diabo para desprezar, para as pessoas desprezarem a palavra de Deus. Quando a pessoa não obedece à palavra de Deus, ela não está na desobediência só porque ela não é obediente. Não, ela está debaixo de uma autoridade espiritual maligna que não deixa ela ser obediente. Porque querer ser, muita gente quer. Desejar fazer a vontade de Deus, muita gente deseja. Mas não tem forças, porque o espírito das trevas, o espírito do engano, o espírito da derrota está dominando essas pessoas, está vencendo essas pessoas e não permite que elas tomem uma posição, que elas se convertam e que elas venham para a luz. Meu senhor, minha senhora, a decisão é nossa. Nós temos que assumir a palavra, temos que crer na palavra e temos que ficar debaixo da palavra de Deus. Porque se nós não ficarmos, olha, a desobediência é simplesmente a porta de entrada para esse outro reino que domina as pessoas e que faz o que ele quer. Deixa eu ler para você o versículo, para você entender. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Efésios 2:2. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você desobedece à palavra de Deus, você se coloca numa posição tal que o espírito da desobediência pode mandar em você, pode assumir o controle da sua vida, e ele assume, ele arrasa, ele destrói, ele faz muita coisa ruim com você. Agora, se você quiser recusar que esse espírito, que Satanás domine você, não fique na desobediência. Obedeça completamente à palavra de Deus. Decida servir a Jesus. Não, eu vou servir a Jesus. Não, eu não aceito o mal. Eu vou passar a ser uma pessoa completamente obediente ao Senhor Jesus. Quem assim faz, vence. Quem assim não faz, é derrotado. Esse espírito existe para dominar com os propósitos satânicos para destruir a humanidade.
Vamos esquecer o que o diabo faz e vamos ficar inabalável na palavra de Deus. Amém?